que agora a gente tem um conjunto de questões que são relacionadas ao próprio desenho, né, assim, da política, e muitas delas têm a ver com o currículo escolar. Mas, na verdade, eu diria da formalização da política também, acompanhamento dela. Então, acho que duas questões que são mais gerais é essa, né? Se as escolas precisam rever seus projetos políticos pedagógicos a partir da política de educação integral. E, na sequência, a gente tem uma série de questões que estão relacionadas, acho que também, né, muito inspirado pelas questões trazidas pela Natasha, de como, com a intersetorialidade no território, né? Então, a Casey, acho que estou falando, Casey fala assim, né? Que os estudantes lá de Iguaba Grande, no Rio de Janeiro, já realizam atividades no contraturno, com outros parceiros. Como que a gente formaliza, né? Assim, como que isso entra na carga horária dos estudantes, né? O Alexandre pergunta, né, se essa dimensão, Alexandre Kuntze, pergunta se essa dimensão da intersetorialidade já deve estar contemplada no desenho da política de educação integral dos municípios. A Luciane também nos pergunta se essa dimensão da intersetorialidade também está sendo contemplada, né, observada na política federal de educação integral e de tempo integral. Primeiro, não posso fugir da questão referente ao projeto político-pedagógico das escolas. A política é um instrumento de ação pública da Secretaria de Educação. E como a Natasha já disse, os documentos orientadores, tanto feitos pelo aprendiz, como feitos também aqui pelo governo federal, convocam as comunidades escolares a participarem da construção dessa política. Não à toa a gente a gente colocou um arranjo novo de governança, tendo os conselhos de educação apreciando as políticas, debatendo as políticas da Secretaria de Educação. Contudo, essa é uma camada de debate público, de debate político. A camada escolas. E nessa camada chamada escolas, é impossível que uma política local seja instituída sem uma revisão dos PPPs. Eu não quero ser aqui aquela fala de toda hora a gente revisa tudo. Gente, projetos políticos pedagógicos, políticas precisam de tempo. Tempo que não é um mês, 2 meses, muitas vezes são 3 anos, 4 anos para uma revisão sólida de políticas e projetos políticos pedagógicos. Eu lembro daquela frase do Didi Huberman, do filósofo, que nós não estamos em tempos de datas, né? A política precisa ser sentida. Que efeitos isso está trazendo nos direitos de aprendizagem dos estudantes, na proteção social dos estudantes? Então, revisão é a partir de algum nível de avaliação. PPPs, numa política nova, precisam ser revistos. Então, não deixem de mobilizar as comunidades escolares para que elas revisem os seus PPPs. Acima de tudo, revisar um PPP também tem a ver com engajamento. Muito importante lembrar que políticas públicas de sucesso são políticas públicas com forte engajamento da sociedade, com entendimento da sociedade sobre a importância, sobre a forma como elas operam. A Natasha falou isso no momento de exposição dela. O risco de muitas políticas não dão certo porque elas literalmente nascem de um gabinete e vão para uma escola. E a gente sabe que é fundamental considerar o que as escolas e suas comunidades pensam, já fazem, organizam e inovam em termos de política. Dito isso, vamos falar desse assunto indissociável de uma política de educação integral, em tempo integral, que é a perspectiva intersetorial. Infelizmente, no Brasil, a gente ainda coloca cultura, esporte, direitos humanos, ciência e tecnologia como algo complementar.
e não como currículo. Uma escola ou uma turma, um currículo integral e integrador, ele não hierarquiza à tarde só o que é complementar e de manhã aquilo que é obrigatório. A gente passa a ter um currículo integrador e integrado. Portanto, esse trabalho intersetorial, como a Natasha disse, ele é constitutivo da política, ele não vem depois. Só que tem muitas redes que já têm suas políticas feitas, e aí a gente não precisa jogar o bebê junto com a água do banho junto. A gente pode rever as políticas que nasceram muitas vezes ou que estão em andamento sem essa perspectiva intersetorial. E aí eu quero aqui, como Ministério da Educação, tranquilizá-las e tranquilizá-los, porque nós estamos provendo um âmbito técnico de revisão da forma de coleta de tudo aquilo que é intersetorial, de tudo aquilo que é fora da escola, no âmbito do censo escolar. Um trabalho junto com o INEP, nós propomos isso ao INEP, nós vamos fazer um trabalho de maneira muito dialogada para que, no momento de recenseamento da matrícula de tempo integral lá no censo, vocês se sintam contemplados. E digo isso porque a LDB estabelece como princípio da educação a valorização da experiência extraescolar para toda a educação básica. Experiência extraescolar significa que a escola é um dos territórios, por meio de seu equipamento, de promoção de aprendizagens e desenvolvimento integral. Ela não é o único. A mesma LDB também conclama a vincular a educação escolar às práticas sociais. Isso não vai ocorrer nos muros, para dentro dos muros da escola. Isso vai ocorrer em diálogo entre escola e território. A meta 6 do PNE vigente tem como a estratégia 6.4 a articulação da escola com diferentes espaços educativos, culturais, esportivos, equipamentos públicos como bibliotecas, praças, museus, teatros, cinemas, planetários, pensando nas comunidades e povos tradicionais, nos saberes tradicionais dos quilombos, dos aldeamentos indígenas, dos povos ribeirinhos. Então, vejam, eu quis aqui trazer, fora o arcabouço legal do próprio programa, que já define isso como uma diretriz, de que a política ocorra na articulação com, na integração com. Tudo isso para dar segurança jurídica para você, equipe técnica, secretário, secretária que está aqui nos escutando. Ninguém está inventando nada. A Constituição Federal já reconheceu meninas e meninos como sujeitos de direitos sociais, não só o educativo. E a escola, ela compõe essa proteção social, essa promoção de direitos outros por meio do currículo. O currículo, numa perspectiva intersetorial, ele não é uma promoção aleatória de atividades culturais e esportivas, é uma promoção intencional, integrada, é um arranjo, mas é um arranjo intersetorial. Outro dia eu escutei o professor Levindo aqui da UFMG, ele usou uma metáfora, eu queria tanto usá-la aqui, mas eu não sei se eu vou reproduzi-la bem, que estar o tempo integral na escola não significa estar enclausurado na escola. Um currículo integral é um currículo no território, sobre o território e com o território, é no, sobre, com. E talvez seja o do território também, quando o território provoca a escola a considerar aprendizagens importantíssimas. A oferta da nossa formação continuada para 2025, com novas turmas e complementariedade, trará a intersetorialidade como um módulo específico, porque a gente sabe que não é trivial fazer política com a cultura, com a ciência e tecnologia, mas
lembrem-se, as escolas já são berçários de muita inovação, de arranjos intersetoriais. A gente pode se basear um pouco nelas para desenhar a política da secretaria e não ficar na secretaria sozinho tentando achar todas as respostas para uma política tão complexa como essa.